O Godzilla é o rei dos monstros, o alfa dos titãs, aquele que está no topo da hierarquia. Mas você sabia que ele não é o único alfa do Monsterverso? Você quer saber quais são eles? Então fica nesse vídeo para conhecer todos os 6 titãs alfas do Monsterverso. Para começar a falar sobre quais são os titãs alfas, antes vamos entender o que é um alfa. Existem 6 titãs alfas no Monsterverso, com base no que se sabe sobre as gigantescas criaturas que ocupam o Monsterverso da Legendary. Mais de um titã é capaz de reinar sobre os outros. Na verdade, mais de um punhado deles se destacam como alfas. O folclore do Monsterverso, o termo se refere a uma criatura capaz de ser o predador do ápice e a força dominante do ecossistema. Esse aspecto importante do Monsterverso estava em plena exibição em Godzilla, Rei dos Monstros. No filme foi explicado que das diferentes frequências emitidas pelos titãs, uma em particular pode ser captada como uma chamada alfa. Claro que nem todos os monstros no mundo do Godzilla podem fazer isso. Titãs como Behemoth, Skyla e outros claramente não são alfas e operam como servo dos outros monstros. O Rodan foi corajoso o suficiente para desafiar o King Ghidorah em Rei dos Monstros. Pode-se dizer que ele é um alfa, mas é difícil dizer com certeza. De qualquer forma, porém, o Monsterverso tem muitos titãs que certamente são dignos do status alfa. Mas antes de começar, é claro, você tem que deixar aqui embaixo a sua inscrição no canal, porque aqui a gente fala de tudo, de monstros gigantes, super-herói, até mesmo ninja lá de Naruto e animes. Mas se você não quer perder nada, ficar por dentro de todas as informações, você tem que estar inscrito no canal. Deixa a sua inscrição pra gente começar falando sobre o King Ghidorah. Embora não seja nativo da Terra, ou mesmo a criatura mais forte do planeta, King Ghidorah é de fato um titã alfa no mundo cinematográfico de Godzilla e Kong. Depois de ser acordado pelos humanos, o Monstro Zero procurou começar o seu reinado soltando uma chamada alfa que despertou todos os titãs do Monsterverso. Como eu já falei, apenas os alfas são capazes de fazer tais feitos. Após uma vitória fácil sobre o Rodan, King Ghidorah assumiu o seu papel de alfa dos titãs, seja por causa da frequência alfa ou pela facilidade que ele derrubou o Rodan. Os outros monstros nas proximidades foram rápidos em reconhecer o invasor alienígena de 3 cabeças como seu novo alfa. Também temos agora o Godzilla. É óbvio que o monstro conhecido como Rei dos Monstros é um titã alfa. Afinal, faz sentido que seja preciso ser um para vencer o alfa atuante. E foi exatamente isso que aconteceu no final de Godzilla, Rei dos Monstros. Para destronar King Ghidorah, Godzilla reivindicou a coroa e por sua vez adquiriu todos os lacaios do King Ghidorah. Rodan, Behemoth, Methusalem e o terceiro Muto circunvando o vencedor da luta. Foi um momento em que todos os 4 titãs reconheceram essencialmente que Godzilla é o alfa dos titãs. Agora também temos o Kong. Curiosamente, pelo menos um titã ouviu a chamada do King Ghidorah em Rei dos Monstros, mas não optou por responder. Nas HQs do filme, foi afirmado que Kong estava ciente de King Ghidorah, mas o rei da Ilha da Caveira simplesmente não tinha interesse em atender o chamado do titã. Isso porque Kong é um alfa por direito próprio. Kong não é tão poderoso quanto Godzilla, ele também não pode ser tão forte quanto King Ghidorah, mas ele é um titã alfa do Monsterverso. Ele foi identificado como um titã alfa em Godzilla vs Kong, quando foi descrito pela doutora Helene Andrews como alfa rival do Godzilla. Isso explica parcialmente as razões de Godzilla para lutar contra ele. É verdade que os ancestrais de Godzilla e Kong lutaram entre si em uma antiga guerra dos titãs, mas a sua história compartilhada não foi explicada no filme. Além disso, Godzilla entendeu que Kong era outro alfa e precisava afirmar o seu domínio sobre o seu rival. Claro, era inevitável que os dois titãs entrassem em conflito em um ponto ou outro. Godzilla vs Kong terminou resolvendo esse problema, mudando Kong para a casa de seus ancestrais. Agora Kong não está mais na superfície, ele está livre para ser o alfa da Terra Oca, onde ele pode comandar os seus próprios lacaios titãs. E agora temos o Muto Prime. Existem mais de 3 Mutos no cânone do Monsterverso. Na HQ que precede Rei dos Monstros, em Godzilla Aftershocker, Muto Prime é o membro mais poderoso de sua espécie. Semelhante a King Ghidorah, Muto Prime é um antigo rival de Godzilla. Vem cá, vocês perceberam que o Godzilla tem um monte de rival, né? Muto Prime, King Ghidorah, King Kong, cara é cheio de rivais. Mas o que diferencia o Muto Prime do King Ghidorah é que, ao contrário do Monstro Zero, ela realmente cancelou o CPF
chefe dos ancestrais do Godzilla. Dagon, o ancestral do Godzilla, cujo esqueleto foi encontrado pela Monarch no início do filme de 2014, foi morto por Muto Prime, conforme explicado após o embate. Como um titã poderoso o suficiente para desafiar e vencer um Godzilla, há poucas dúvidas que Muto Prime merece ser contado como um dos poucos titãs alfas que existe no Monsterverso. E agora temos o Camazotz. Antes do lançamento de Godzilla vs Kong, o Monsterverso lançou uma graphic novel que explicava o que o Kong estava fazendo antes de ser forçado a deixar a Ilha da Caveira. Aparentemente, ele e os cientistas da Monarca tiveram que lidar com Camazotz. Sem o conhecimento da Monarca da época, Camazotz, um gigante morcego titã, despertou fora da tela pela chamada do King Ghidorah em Rei dos Monstros. Antes de ser despertada por King Ghidorah, a criatura estava dormindo em algum lugar dos túneis da Terra Oca. Ao acordar, a fera subiu pelo ponto de entrada da Terra Oca, na Ilha da Caveira, em uma missão para lutar contra o Kong. Assim como Godzilla fez em Godzilla vs Kong, Camazotz detectou Kong e sabia que ele era um titã alfa. De acordo com o Dr. Houston Brooks, o monstro atacou o Kong no interesse de se tornar o novo alfa do Monsterverso. Se ele tivesse conseguido derrotar o Kong, é lógico que ele teria atraído a atenção do Godzilla, e então um rival completamente diferente para promover o combate dos dois. E agora vamos finalizar a nossa lista com Tiamat. Em Godzilla Dominion, uma graphic novel que destaca as atividades do Godzilla antes do seu confronto com o Kong, revelou Tiamat do Monsterverso, uma criatura que compartilha seu nome com um ser da mitologia babilônica. No filme Rei dos Monstros, uma tela de monitor revelou os nomes de vários titãs que tinham portos avançados da Monarch construídos em torno deles. 11 dessas criaturas, uma das quais sendo Tiamat, nunca apareceu no filme, mas se tornaram ativas após a ligação do King Ghidorah. Quando patrulhavam a Terra como alfa autonomeado, Godzilla encontrou um oponente incomumente desafiador em Tiamat, que ocupava um dos antigos covis do Godzilla. Surpreendentemente, a luta subaquática não foi a favor do Godzilla. Para vencer a luta, ele teve que mover a luta para a terra, onde finalmente conseguiu forçar o Tiamat à submissão. A habilidade de Tiamat de dominar o Godzilla na água e empurrar o titã ao seu limite sugere fortemente que ele é um alfa por direito próprio. Não há muitos titãs capazes de chegar tão perto de derrotar o Godzilla, muito menos na água. Agora, eu não sei se vocês perceberam, mas todos esses alfas, eles são alfas em um ecossistema. O Tiamat é na água, o Kong é na Ilha da Caveira, o Godzilla é no mundo, o King Ghidorah e o Camazotz, eles eram meio que invasores ali do ecossistema, juntamente com o Muto Prime. Todos eles meio que eram alfas dos seus ecossistemas, os mais fortes de seus ecossistemas. Eu não vou deixar de fora aqui não, o Scar King, ele é sim um alfa lá da Terra Oca, que vai entrar em conflito com o Kong e o Godzilla. Aparentemente ele é tão forte que os dois vão ter que se unir para derrotar o Scar King. Mas agora galera, comenta aqui embaixo, vocês querem saber quais são os outros titãs assim pelo mundo? Porque aqui eu só falei dos alfas, existem muito mais. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem uma lista com todos os outros monstros. É claro, deixa sua inscrição no canal para quando trazer esse vídeo aqui, você não perder ele. Tem que estar inscrito no canal. É isso aí, se inscreve no canal, muito obrigado e até a próxima.